Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje do basquete nas Olimpíadas, falando sobre o primeiro jogo do dia, que foi talvez o jogo mais sem graça que a gente teve até agora, né? Eu comentei com o Yuri Na Tábua de hoje, inclusive quem não assistiu o primeiro episódio do Na Tábua Podcast, vai assistir, tá disponível aí no canal, sob demanda, então é só ir lá na aba de vídeos, que tá lá bonitinho, o primeiro episódio do Na Tábua. Também tá disponível nas plataformas de áudio, tá? Então se você quiser ouvir no Spotify, no Deezer, é só buscar Na Tábua Podcast, que já tá disponível, pelo menos eu acho que já tá disponível. Tá disponível, vou confiar que já tá disponível, é só buscar que vai estar lá. Eu falei com ele hoje que eu tava gostando dessa edição do basquete olímpico porque o nível técnico tá muito alto e por conta desse nível técnico alto, ainda não havia tido nenhum jogo ruim, né? Até a rodada de hoje, todos os jogos foram bons, foram jogos interessantes e tudo. Só que hoje a gente teve o primeiro jogo ruim, né? Esse jogo entre Sérvia e Porto Rico foi um jogo ruim, cara. Foi um jogo ruim, foi um jogo sem graça. De longe, o pior jogo da edição, na minha opinião. E não por nível técnico e tal, até porque a Sérvia jogou pra cacete. Mas foi um jogo ruim, um jogo sem graça pela falta de competitividade, né, mano? A Sérvia ganhou por 107-66 e em nenhum momento, a seleção de Porto Rico ameaçou o time sérvio. Foi um domínio de ponta a ponta, sabe? Um jogo. Foi um monólogo da Sérvia. Foi um jogo totalmente linear. Não teve nenhuma alternância de domínio. A Sérvia dominou do primeiro ao último minuto. Foi assim. E a real é que nem tem muito o que eu comentar sobre o jogo, não tem história para contar. Normalmente eu conto a história do jogo e tudo, vou passando quarto a quarto, comentando o que aconteceu, né, as mudanças que os treinadores fizeram nos times e tudo. Só que nesse jogo não tem história a ser contada. Basicamente, o jogo se resumiu a Sérvia forçando turnovers e arremessos errados da seleção porto-riquenha e castigando no contra-ataque, na transição. Meio que foi assim o jogo inteiro. Foi assim o jogo inteiro, óbvio. A Sérvia conseguiu boas jogadas ali em meia quadra, trabalhando bola e tudo, mas o arroz com feijão da Sérvia foi isso, foi contra-ataque. Pega o rebote, liga no contra-ataque, liga na transição e pontua fácil, consegue cesta fácil. Foi isso. Foi isso. O Jokic, inclusive, mais da metade das assistências que ele distribuiu hoje, ele distribuiu 9 ao todo, mais da metade foram assim, ele pegando rebote e ligando com o Petrovic, ligando com o Petrovic, ó, Petruzev, que eu falei tão mal do Petrovic no podcast que o nome dele tá cravado na minha mente. Com o Petruzev, com o Jovic, sabe? Metade, mais da metade das assistências do Jokic foram dessa forma. Então, meio que o jogo inteiro foi assim. Em Porto Rico tentou alguma coisa ali no perímetro, tentou responder nas bolas de 3, até teve um bom volume de bolas de 3 convertidas, foram 11 ao todo, mas a defesa foi horrível, assim, a defesa horrorosa, uma defesa de garrafão totalmente inexistente, uma transição defensiva muito ruim, e ofensivamente é uma seleção muito sem repertório. Ainda mais enfrentando uma Sérvia que é uma seleção absurdamente boa. Muita gente ficou com a impressão de que a Sérvia não era tudo isso por conta do amasso que tomou dos Estados Unidos. E verdade, foi amassada. Mas, gente, é a atual vice-campeã do mundo, né? Então tem que respeitar muito o time sérvio. É um time bom pra cacete que tem o melhor jogador do mundo. Então, assim, hoje a Sérvia não teve dó, mano. A Sérvia não teve dó, conseguiu recuperar o saldo que perdeu contra os Estados Unidos, e o que é muito bom para o time e ruim para o Brasil, né? Porque para o Brasil era melhor ninguém ganhar mais. Né? O Brasil tem que torcer
para o fracasso de todo mundo, né? Para ir, obviamente, buscar a vitória contra o Japão. Então, não foi um resultado bom assim para o Brasil. Então, enfim, é isso. É isso. Sobre o jogo é isso. O Jokic flertou com o triple-double, ficou a uma assistência de conseguir, foram 9 assistências, 15 rebotes e 14 pontos. Jogo protocolar do Jokic, protocolar. E pelo lado de Porto Rico, não tem muito o que falar, assim. O time foi horrível. Ninguém ali foi, meu Deus, jogou bem e tal. Não, ninguém jogou bem. Foi um jogo fraquíssimo de Porto Rico, que basicamente se despede da Olimpíada. Matematicamente, Porto Rico ainda teria chance, mas teria que torcer para o tropeço de uma galera e vencer o último jogo. O problema é que o último jogo de Porto Rico é contra os Estados Unidos. Então, Porto Rico basicamente se despede e é isso. E é isso. A Sérvia fica muito bem posicionada para conseguir o segundo lugar do grupo com essa vitória, porque recuperou o saldo e pega na última rodada a seleção do Sudão do Sul, que apesar de ter feito um jogo excelente contra Porto Rico, vai entrar como underdog contra a Sérvia, assim como vai entrar como underdog também hoje contra os Estados Unidos. Inclusive, seria muito interessante para o Brasil, pensando em classificação, seria muito interessante se o Sudão do Sul perdesse legal para a seleção dos Estados Unidos. Um cenário bom para o Brasil seria Sudão do Sul perdendo por 30, 35 pontos e perdendo também na última rodada para a Sérvia. Esse seria um cenário excelente para o Brasil, porque aí bastaria o Brasil ganhar do Japão, uma vitória simples, para se classificar. Óbvio, não vai ser fácil ganhar do Japão, mas seria um cenário bom, assim, né? Dos cenários existentes, esse seria talvez o melhor para o Brasil. Sudão do Sul tomando um amasso dos Estados Unidos. Hoje, dá para acontecer? Dá. É provável que aconteça? Talvez não, porque esse Sudão do Sul é um time muito guerreiro. Tanto que no amistoso quase ganhou dos Estados Unidos. Então, não é tão provável assim que os Estados Unidos metam 35, 36 de diferença, mas dá para acontecer, porque a diferença entre os times, entre os elencos é muito grande. Então, seria um cenário bom assim, Brasil, Sudão do Sul perder legal hoje e perder para a Sérvia também na última rodada, o que também pode acontecer, porque a Sérvia é muito mais time. Então, vale a pena ficar de olho nesse jogo entre Estados Unidos e Sudão do Sul. Tomara que seja um jogo melhor do que foi esse Sérvia e Porto Rico, apesar de que para o Brasil seria bom se fosse um jogo igual esse, né? Que fosse um amasso dos Estados Unidos assim, em 2 quartos, metendo 40 de diferença. Esse seria o melhor cenário para o Brasil. Então, é isso, gente. Eu tô tentando enrolar aqui porque realmente não tenho o que falar desse jogo. Foi simplesmente um domínio monólogo da Sérvia. É um time muito bom, muito bem treinado e tem um Jokic que é surreal. O Jokic, se tivesse completado o triple-double, ele seria apenas o quarto na história a conseguir um triple-double nas Olimpíadas. Então ele ficou muito perto de fazer história, mas a real é que o Jokic estava nem aí para isso. Ali no meio do terceiro quarto, ele pediu pro treinador tirar ele. Então, ele não estava se importando muito com isso. Enfim, é isso, gente. É isso. Vamos agora acompanhar Estados Unidos e Sudão do Sul. Como eu falei, cenário bom para o Brasil seria uma vitória por uma margem enorme dos Estados Unidos, mais de 30 pontos. Vamos ver se acontece. Como eu disse, pode acontecer? Pode. É provável? Não, porque o Sudão do Sul já provou que consegue fazer jogo duro contra o próprio Estados Unidos no amistoso. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, o que você achou do jogo entre Sérvia e Porto Rico? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau!